Já alguma vez tentou abrir um frasco de compota e sentiu que a sua mão simplesmente não tinha a força de antigamente? Ou talvez tenha reparado que subir as escadas com as compras do supermercado a deixa mais ofegante do que antes. É uma sensação frustrante, quase uma traição do nosso próprio corpo. Sentimos-nos a perder um pouco da nossa independência, daquela vitalidade que sempre nos definiu. Esta perda de força não é imaginação sua, é um processo real chamado sarcopenia, que é a perda de massa muscular relacionada com a idade e que afeta tantas mulheres depois dos 60 anos. Mas e se eu lhe dissesse que uma parte da solução pode estar escondida na sua chávena de café da manhã? Sim, essa bebida reconfortante que a ajuda a começar o dia pode transformar-se numa poderosa aliada na luta contra a perda muscular. Não estou a falar de cafés especiais ou caros. Estou a falar de adicionar um ingrediente simples, quase secreto, que pode fazer uma diferença notável. Neste vídeo, vamos descobrir que ingrediente é esse e explorar outros hábitos e alimentos fáceis de adotar que vão ajudá-la a proteger os seus músculos, a recuperar a sua força e a sentir-se mais confiante e enérgica. Fique comigo até ao fim, porque a última dica pode ser a mais surpreendente e transformadora de todas. Vamos então desvendar o segredo que se esconde na sua rotina matinal. Aquele momento sagrado em que o aroma do café acabado de fazer enche a cozinha é o ponto de partida perfeito para uma mudança poderosa. O ingrediente que pode transformar o seu café num elixir para os músculos é o colagênio em pó. Agora, eu sei o que pode estar a pensar. Colagênio? Isso não é para as rugas e para a pele? Sim, é verdade que o colagênio é famoso pelos seus benefícios para a pele, cabelo e unhas, mas a sua função vai muito para além da beleza exterior. O colagênio é a proteína mais abundante no nosso corpo. É o cimento que une tudo, desde a pele aos ossos, e também uma componente crucial dos nossos músculos. À medida que envelhecemos, a nossa produção natural de colagênio diminui drasticamente. Esta diminuição contribui não só para a flacidez da pele, mas também para articulações mais frágeis e, crucialmente, para a perda de massa muscular. Os nossos músculos precisam de proteína para se repararem e crescerem, e o colagênio é uma fonte de aminoácidos, os blocos de construção da proteína. Ao adicionar uma colher de colagênio hidrolisado em pó ao seu café, está a dar ao seu corpo uma dose matinal destes blocos de construção essenciais, precisamente no momento em que o seu corpo está a despertar e a preparar-se para o dia. A beleza disto é a simplicidade. O colagênio hidrolisado de boa qualidade não tem sabor, cheiro e dissolve-se completamente em líquidos quentes. Não vai alterar em nada o sabor delicioso do seu café. É um pequeno gesto que se integra perfeitamente num hábito que já tem. Não precisa de se lembrar de tomar mais um comprimido ou de preparar uma bebida complicada. Basta adicionar uma colher ao seu café, mexer e desfrutar, sabendo que está a nutrir os seus músculos desde o primeiro gole. Imagine a Maria, uma senhora de 68 anos que adora cuidar do seu jardim. Nos últimos tempos, ela sentia que levantar os sacos de terra, ou até mesmo ajoelhar-se por longos períodos, se tinha tornado uma tarefa dolorosa e cansativa. Sentia os joelhos a queixar-se e os braços fracos. Uma amiga falou-lhe do colagênio no café. Cética, mas disposta a tentar, a Maria começou. Ao fim de algumas semanas, a primeira coisa que notou não foi nos músculos, mas nas articulações. Sentia menos rigidez matinal. Depois, lentamente, percebeu que tinha mais gênica para as suas tarefas. Conseguia carregar o regador com mais facilidade. Não foi uma mudança da noite para o dia, mas uma melhoria gradual e constante que lhe devolveu a confiança e a alegria de cuidar das suas flores. Esta é a magia de nutrir o corpo de dentro para fora. Mas não basta apenas adicionar o colagênio. Para potenciar o efeito, há outro pequeno ajuste que podemos fazer à nossa rotina matinal. Muitas de nós tomamos o café em jejum e só depois, talvez uma hora mais tarde, é que comemos alguma coisa. No entanto, para a saúde muscular, é muito mais benéfico acompanhar o seu café enriquecido com uma pequena fonte de proteína. Pense nisto como dar aos trabalhadores da construção,
os aminoácidos do colagênio, as ferramentas necessárias para começar o trabalho. Comer algo como um iogurte grego, que é riquíssimo em proteína, um ovo cozido, um punhado de amêndoas ou até mesmo uma fatia de queijo fresco com o seu pão. Esta combinação dá ao seu corpo um espectro mais completo de aminoácidos e energia para começar imediatamente o processo de reparação e manutenção muscular. Evita também o pico de cortisol, a hormona do estresse, que pode ser causado pela cafeína em jejum e que, a longo prazo, pode contribuir para a degradação muscular. Portanto, o primeiro grande passo é este: transforme o seu café numa bebida funcional, adicionando colagênio, e acompanhe-o sempre com uma pequena fonte de proteína. É um ritual matinal que cuida de si de uma forma profunda, preparando o seu corpo para um dia ativo e cheio de vitalidade. Mas o cuidado com os nossos músculos não termina com o café da manhã. Na verdade, essa primeira refeição é apenas o pontapé de saída para um dia de nutrição inteligente. Um dos maiores erros que cometemos à medida que envelhecemos é concentrar a nossa ingestão de proteína numa única refeição, geralmente o almoço ou o jantar. O nosso corpo é como uma pequena fábrica que funciona continuamente e não consegue armazenar grandes quantidades de proteína para usar mais tarde. Se lhe dermos uma dose enorme de uma só vez, ele usa o que pode e o resto é desperdiçado. A chave é fornecer um fluxo constante de tijolos de proteína ao longo do dia para que os nossos músculos estejam sempre a ser reparados e mantidos. Pense em distribuir a sua proteína de forma mais equilibrada. Já começamos bem de manhã, com o colagênio e um pequeno almoço proteico. Agora vamos olhar para o almoço. Em vez de um prato centrado apenas em hidratos de carbono, como uma grande travessa de arroz ou massa, vamos garantir que a proteína é a estrela. Felizmente, a nossa dieta portuguesa é riquíssima em opções maravilhosas. Uma posta de bacalhau cozido com grão de bico, umas sardinhas assadas com batata cozida e salada, ou um bife de atum grelhado. O peixe, especialmente o peixe azul como a sardinha e a cavala, não só fornece proteína de alta qualidade, como também ômega 3, que ajuda a reduzir a inflamação no corpo, um fator que pode acelerar a perda muscular. Se não for dia de peixe, umas iscas de fígado de vitela ou umas costeletas de borrego grelhadas são excelentes alternativas. E não nos esqueçamos das leguminosas. Um prato de feijoada ou umas lentilhas estufadas são fontes fantásticas de proteína vegetal. O importante é que em cada almoço, olhe para o seu prato e identifique a fonte principal de proteína. E o lanche da tarde? Muitas vezes é aqui que vacilamos, optando por um bolo ou umas bolachas. Mas esta é outra oportunidade de ouro para nutrir os músculos. Em vez disso, por que não um punhado de tremoços? São um petisco tradicional português, deliciosos, e uma bomba de proteína. Ou uma taça de iogurte grego natural, talvez com umas nozes por cima. Até uma pequena lata de atum em água com umas tostas integrais pode ser um lanche fantástico e saciante. O objetivo é evitar longos períodos sem dar ao seu corpo os materiais de que ele precisa. Imagine a Helena, que se queixava de se sentir sempre cansada à meio da tarde e com uma vontade incontrolável de comer doces. Ela começou a trocar o seu pastel de nata diário por um iogurte grego com um fio de mel e algumas amêndoas. A mudança foi incrível. Não só a sua energia se manteve estável durante toda a tarde, como ela reparou que chegava ao jantar com menos fome e fazia escolhas mais saudáveis. Este pequeno lanche proteico estava a alimentar os seus músculos e a estabilizar o seu açúcar no sangue. Ao chegarmos ao jantar, a lógica é a mesma. Uma sopa rica, como uma sopa de feijão ou de grão, pode ser uma base excelente. Pode adicionar um pouco de frango desfiado para um reforço extra. Ovos mexidos com espargos, uma omelete de cogumelos e queijo, ou um simples peito de frango grelhado com legumes são opções leves, mas nutritivas. Distribuir a proteína desta forma garante que os seus músculos recebem um fornecimento contínuo de aminoácidos, otimizando a sua capacidade de se manterem fortes e saudáveis. É uma estratégia muito mais eficaz do que comer um bife enorme ao jantar
e quase nenhuma proteína no resto do dia. Agora que já afinamos a nossa alimentação para dar aos músculos o combustível de que precisam, temos de lhes dar uma razão para usar esse combustível. Nutrição e movimento são os dois lados da mesma moeda. Podemos comer toda a proteína do mundo, mas se não estimularmos os nossos músculos, o corpo não terá o sinal para os manter ou construir. E quando falo em movimento, por favor, não imagine que tem de se inscrever num ginásio barulhento ou começar a correr a maratona. A chave para mulheres acima dos 60 anos não é o exercício cardiovascular extenuante, mas sim o treino de resistência. O treino de resistência é qualquer atividade que faz os seus músculos trabalharem contra uma força ou peso. É isto que envia a mensagem ao seu corpo. Atenção! Estes músculos são precisos, por favor, fortaleça-os. E a boa notícia é que pode fazer isto no conforto da sua casa, com coisas que já tem. Pense nisto. Enquanto está a ver a sua novela preferida, pode ter 2 garrafas de água de 1 litro, uma em cada mão, e levantar os braços lentamente para os lados ou para a frente. Faça 10 repetições, descanse um pouco e repita. Já está a trabalhar os músculos dos ombros e dos braços. Outro exercício fantástico pode ser feito em qualquer cadeira robusta da sua casa. Sente-se na beira da cadeira, com os pés bem assentes no chão. Agora, usando apenas a força das suas pernas, levante-se. Depois, sente-se de novo, muito devagar, controlando o movimento. Isto é um agachamento assistido, um dos melhores exercícios para fortalecer as pernas, as ancas e os glúteos, músculos essenciais para o equilíbrio e para nos levantarmos de uma cadeira ou sairmos do carro com facilidade. Tente fazer isto 10 vezes por dia. Enquanto espera que a água para o chá ferva, em vez de ficar simplesmente parada, encoste-se à bancada da cozinha e ponha-se em bicos de pés, levantando os calcanhares do chão. Aguente por 1 segundo e baixe lentamente. Isto é maravilhoso para as suas panturrilhas, que são como uma segunda bomba para ajudar o sangue a circular de volta para o coração. A consistência é muito mais importante do que a intensidade. É melhor fazer 10 minutos de exercícios simples todos os dias do que fazer 1 hora de exercício uma vez por semana e ficar cheia de dores. O objetivo é integrar estes pequenos momentos de esforço na sua rotina diária, para que se tornem tão naturais como lavar os dentes. Lembre-se da importância de ouvir o seu corpo. Se sentir dor, pare. Comece devagar. Talvez nas primeiras vezes só consiga fazer 5 repetições. Está ótimo. Na semana seguinte, tenta fazer 6. O progresso é o que importa. Estes pequenos desafios dizem aos seus músculos para se adaptarem e ficarem mais fortes. E não subestime o poder de atividades como a jardinagem, carregar os sacos das compras, distribuindo o peso pelos 2 braços, ou até mesmo dançar na sala ao som da sua música preferida. Tudo o que desafia os seus músculos um pouco mais do que o habitual é benéfico. Combinar esta estimulação regular com a nutrição adequada que já falamos cria um ciclo virtuoso. A proteína que come vai diretamente para reparar e fortalecer os músculos que acabou de trabalhar. E quanto mais fortes os seus músculos se tornam, mais energia terá para se mover, e mais fácil será manter um estilo de vida ativo e independente. É assim que recuperamos o controle e a vitalidade, um pequeno movimento de cada vez. Então, como vimos, fortalecer o nosso corpo depois dos 60 não se trata de sacrifícios ou de rotinas complicadas. É uma dança delicada entre nutrir e estimular. Começa com aquele pequeno gesto de enriquecer o nosso café, um ato de carinho matinal que prepara o palco para o resto do dia. Continua com a escolha consciente de espalhar alimentos ricos em proteína, como o nosso peixe, os nossos queijos e as nossas leguminosas, ao longo de todas as refeições, garantindo que os nossos músculos nunca passam fome. E ganha vida quando integramos pequenos momentos de força na nossa rotina, usando uma cadeira ou garrafas de água para lembrar aos nossos músculos que eles são necessários e valiosos. Mas há um último ingrediente, talvez o mais crucial de todos, que prometi partilhar. Não é um alimento nem um exercício. É algo que acontece enquanto dormimos. O descanso profundo e reparador.
Muitas vezes, com a idade, o nosso sono torna-se mais leve e interrompido. Desvalorizamos a importância de uma boa noite de sono, mas é durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento e realiza a maior parte da reparação muscular. Podemos comer toda a proteína e fazer todos os exercícios, mas se não dermos ao nosso corpo o tempo de qualidade para reconstruir, o nosso esforço será em vão. Portanto, priorizar o sono é um ato radical de cuidado muscular. Isto significa criar um ritual de relaxamento antes de deitar. Desligar a televisão e os telemóveis pelo menos 1 hora antes. Tomar um chá de camomila ou cidreira. Manter o quarto escuro, silencioso e fresco. Se acordar à meio da noite, em vez de se frustrar, tente técnicas de respiração profunda para ajudar a relaxar e a voltar a adormecer. Lembre-se, o seu quarto deve ser um santuário para o descanso, não uma extensão da sua sala de estar. Cuidar do seu sono é tão importante como cuidar da sua dieta e do seu exercício. Lembre-se, cada pequeno passo que dá é uma vitória. Celebrar o facto de ter conseguido levantar-se da cadeira sem usar as mãos ou de ter comido um lanche saudável em vez de um bolo é fundamental. A sua jornada é única e a compaixão por si mesma é o combustível mais poderoso. Não se compare com o que era aos 30 anos, mas sim com o que era na semana passada. O progresso, por mais pequeno que seja, é o que importa. Gostaria muito de saber as suas próprias experiências. O que faz para se manter forte e ativa? Tem algum truque ou receita que queira partilhar? Deixe o seu comentário abaixo. A sua sabedoria pode inspirar outra mulher nesta comunidade. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Ajuda a que mais pessoas o encontrem. E se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder mais dicas e conversas como esta. Lembre-se sempre, nunca é tarde demais para investir na sua força, na sua saúde e na sua felicidade. A vida depois dos 60 pode e deve ser uma fase de imensa alegria e vitalidade. Cuide de si, porque você merece.